Graça e paz. Graça e paz, eleitos do Senhor, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Amém. Você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E para nós é uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor, para compartilharmos com você, abençoado, abençoada, ovelha do Senhor, palavras que vão gerar vida, palavras que vão gerar esperança, que vão mostrar a forma certa de se viver em linha com a Bíblia Sagrada. O desejo do Senhor para as nossas vidas como seus filhos. Porque o desejo do Pai, como nós sempre falamos aqui na nossa programação para as famílias benditas, é que nós sejamos felizes. É vontade de Deus, não é, amor? Amém. A palavra do Senhor nos ensina que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E diz mais, diz que Deus ele prepara caminhos, obras perfeitas para que você, para que nós possamos andar nelas. Amém. Essa é a vontade de Deus, que através desse programa, através dessa mensagem, dos temas que estaremos abordando, você possa crescer nesta graça e neste conhecimento. Você possa aprender mais como ser uma serva, um servo de Deus e, é claro, desfrutar de todos os benefícios que a palavra de Deus nos proporciona. Amém. Nós queremos saudar a todos aqueles que nos assistem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sabemos que temos pessoas assíduas que nos assistem na Europa, na África, na Ásia, estamos indo através do satélite, estamos na internet também alcançando o mundo inteiro, isso é muito bom. Queremos saudar também aos ouvintes da Rádio 93 FM, porque a nossa programação vai ao ar todas as quintas-feiras às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite também. Então tem sido uma bênção. Temos recebido muitos testemunhos de pessoas que não são do ministério, mas que têm acompanhado também a nossa programação, muitos do nosso ministério também. E nós louvamos ao Senhor porque podemos estar aqui fazendo um bem para a sociedade, enquanto há tantos meios fazendo mal para as pessoas, gerando morte, gerando maus hábitos, gerando pensamentos destrutivos. Nós estamos aqui com um grande objetivo de fazer o bem, de fazer você pensar no que é bom, no que é agradável, como meu esposo disse, no que é perfeito, porque essa é a vontade de Deus. E nós, como bons filhos, queremos viver a vontade de Deus, porque ela nos leva a uma vida plena. Já falamos sobre isso no último programa. Então, bem-aja pela sua vida, graças a Deus, porque você está assistindo a uma programação que vai fazer bem ao seu coração e à sua alma. Deus está querendo que nós sejamos saudáveis de dentro para fora, nossa alma, nosso corpo físico, e nós possamos ser saudáveis para vivermos com a nossa família, desfrutarmos o melhor desta terra. Eu gosto muito dessa expressão, amor, quando Deus fala que nós viveremos o melhor desta terra. Deus deseja que os seus filhos vivam o melhor desta terra. E para isso Ele tem caminhos. Como meu esposo falou, Deus tem caminhos para nós trilharmos que nos levam a vivermos o melhor desta terra. E esses caminhos estão explícitos na palavra do Senhor. Tudo aquilo que é contrário à Bíblia Sagrada não é bom para as nossas vidas, não nos leva a reinarmos em vida, não nos leva a comermos e a vivermos o melhor desta terra. Mas aquilo que está aqui, a palavra do Senhor, aquilo que foi inspirado por Deus para que homens santos escrevessem e deixassem para nós, esta palavra nos guia a pastos verdejantes. Amém. Assim como Davi deixou no Salmo 23, ele falou: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, leva-me às águas tranquilas de descanso, aos pastos verdejantes, porque ele compreendia que quando seguia a voz de Deus, quando ouvia a voz do Senhor e a seguia, era isso que ele encontrava. Pastos verdejantes,
e águas tranquilas. E assim nós cremos, amor, que quando nós seguimos as orientações bíblicas, o Senhor nos conduz a estes pastos verdejantes. Quem sabe alguém que nos assiste neste momento esteja passando por uma crise familiar, alguém que tem dito, olha, eu só tenho experimentado pastos secos, as águas estão agitadas, quer dizer que Deus quer me levar a pastos verdejantes? O salmista, ele faz esta comparação da nossa vida com pastos verdejantes porque ele nos comparava às ovelhas, porque ele foi um pastor de ovelhas, ele soube cuidar das ovelhas e ele entendia que da mesma forma que ele cuidava das ovelhas, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, cuida dos seus filhos. Amém. Então, como ovelhas do Senhor, Ele quer nos levar a esses pastos verdejantes. E se você está passando por uma situação neste momento onde as águas não estão tranquilas, elas estão agitadas, ou você está em pastos secos, você não consegue experimentar nada de agradável, você não consegue viver nada de agradável, o Senhor tem resposta para a sua vida. O Senhor tem a direção certa que vai fazer com que você chegue a esses pastos verdejantes. Mas é passo a passo. A nossa caminhada com Deus é um crescimento diário. Ele quer nos mostrar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, para que nós alcancemos o melhor desta terra. Não é assim, amor? Amém. Eu creio nesta verdade, meu bem. E quando você falava a respeito de pastos verdejantes, trazia à minha mente o Espírito Santo a passagem que está em Salmos 1 em diante, que fala sobre o bem-aventurado. Nós, na semana passada, falamos sobre isso, sobre aqueles que são felizes. E Jesus recomenda que os felizes são aqueles que são mansos. Os felizes são aqueles que seguem em obediência à palavra de Deus. E veja a passagem que está em Salmos 1, o conselho que o salmista dá para que a sua vida seja uma vida farta, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida saudável, salutar. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Veja que há uma diferença, há uma forma peculiar do Filho de Deus ter bom êxito. Primeiro, é não se misturar com os conselhos que são contrários à verdade da palavra de Deus. Amém. Ou seja, tudo aquilo que for diferente da Bíblia não é para você. Amém. Não siga os conselhos daquele amigo que diz, olha, aquele amigo é um bom conselho. Se não for um conselho baseado na Bíblia, não é para você. E ele continua dizendo, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amém. O nosso prazer, o prazer de você pai, você mãe e você filho, você avô, você avó, é de ter prazer, deleite em aprender a palavra de Deus, em conhecer aquilo que nós costumamos dizer que é a nossa Constituição. A Constituição do cristão é a Bíblia Sagrada. É aqui que você tem a direção certa para que você tome a atitude correta. Amém. E não se desvie do bem e não busque atalhos que vão te levar a sofrimento, a perda, a tantas coisas ruins que não são a vontade de Deus, mas que são a vontade do mundo. Mas quando você dá atenção à palavra de Deus, você passa a ser como o salmista diz no versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, quanto ele faz, será bem sucedido. Amém. Essa é a vontade de Deus para nós, para você. Ainda que você esteja dizendo, olha, bispo, eu sonho em viver esta vida. Então deseje viver desta forma. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém. Deus vela para que ela se cumpra. E se você vive esta palavra, meu bem, eu creio nisso. Quando nós desejamos viver esta verdade, Deus age profundamente e começa a transformar
a partir de nós mesmos, dos nossos pensamentos, começa a mudar a nossa forma de enxergar as coisas, de interpretar as coisas e de buscar, porque passamos a ter um desejo refinado pelo Espírito Santo, que nos faz desejar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Amém, é verdade. E hoje nós vamos continuar falando sobre as bem-aventuranças que Jesus proclamou no seu grande sermão, que é tão conhecido por todos os cristãos e que às vezes, por ser tão conhecido, as pessoas não meditam nele. Como meu esposo leu aqui em Salmos, primeiro, o salmista diz que feliz é aquele que medita dia e noite na palavra do Senhor. Então, se você quer ser feliz, você precisa meditar na palavra do Senhor. E meditar na palavra do Senhor não é apenas ler versículos. Não é apenas abrir a Bíblia em qualquer passagem e achar que já fez o seu dever de casa, o dever do dia. Não. Meditar na palavra do Senhor é entender, buscar compreensão espiritual a respeito do que Deus quis dizer com aquela passagem. Por que Deus falou isso para a minha vida? Isso é meditar. Amém. É ler as passagens bíblicas e introspectá-las e pedir direção para o Espírito. Senhor, mostra-me, ensina-me de que modo eu posso aplicar esta palavra na minha vida. Assim você deve ler a Bíblia Sagrada. Desta forma, a Bíblia vai fazer sentido na sua vida. Então, hoje nós vamos continuar meditando nas bem-aventuranças, porque nós abrimos o programa falando sobre felicidade, todos querem ser felizes, alguns não têm sido felizes, alguns não têm vivido a alegria verdadeira, não têm tido prazer nas suas vidas, não têm vivido em pastos verdejantes e nem muito menos em águas tranquilas, porque talvez necessitem meditar em algumas situações que o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, nos deixou, para que nós pensássemos a respeito delas e viéssemos a praticar. Amém. Nós falamos durante 2 programas a respeito da mansidão. Jesus disse que bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, está em Mateus, no capítulo 5, porque eles herdarão a terra. Amém. Olha, se você não assistiu aos nossos programas anteriores, você pode assisti-los dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br, nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cristo Vive. E Jesus disse que aqueles que são mansos, eles têm uma herança nesta terra. Olha que bênção! Aqueles que são mansos têm direito a viver o melhor desta terra. E hoje nós vamos falar a respeito do versículo 7, Mateus 5, 7, que Jesus diz o seguinte, vamos meditar nesta palavra. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Eu vejo aqui nesta passagem a lei da sementeira e da colheita. Eu vejo aqui que Jesus, ele estava dizendo, olha, aquilo que você semear, você vai colher. Amém. Você, que é esposa, que é mãe, mulher de Deus, criada para ser uma mulher santa nesta terra, para ser uma ajudadora, para ser uma mulher que cuida, que zela com amor. Você, chefe de família, que tem grandes responsabilidades sobre os seus ombros, mas que também foi grandemente capacitado por Deus para cumprir essas responsabilidades, assim eu creio. Deus não nos dá nada além das nossas forças, das nossas capacidades, e Ele nos ajuda, Ele está conosco. Ele diz isso na sua palavra e nós recebemos e cremos. Você que é um filho, uma filha, enfim, não sei qual o seu papel dentro da sua família. Alguns têm diversos papéis, não é? Uma sogra também é mãe, também é filha. Então nós temos muitos papéis na nossa família. E a verdade é que nós
ao longo da nossa jornada, precisamos ter atenção naquilo que nós temos semeado. O que você tem semeado dentro da sua família? Discórdia, dissensão, contenda, raiz de amargura tem brotado no seu coração? Ou você tem sido misericordioso, misericordiosa? Porque se a amargura cria raízes por uma falta de perdão, por uma situação mal resolvida, certamente esta vida não viverá em pastos verdejantes. Certamente as águas vão viver agitadas, não serão águas tranquilas de descanso, como o salmista descreve no Salmo 23. A vida que não exerce a misericórdia, que é claro, movida pelo Espírito Santo de Deus, porque nós compreendemos que a nossa carne ela não quer ser misericordiosa, ela quer se vingar, ela quer retribuir na mesma moeda, como diz a expressão popular. Mas quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós colhemos frutos de agir como o Espírito quer. Mas se nós não somos, não colheremos, não receberemos o galardão pelas nossas atitudes em conformidade com aquilo que Jesus ensinou. Não é, amor? Eu creio dessa forma, meu bem, e eu vou até mais longe, porque quando Jesus fala, dando este mesmo exemplo, que ele fala sobre misericórdia, que ele fala sobre mansidão, ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala para nós sermos assim, não só com aqueles que nos fazem bem. Muitas vezes você vai semear coisas boas, mas isso não significa que você só irá colher coisas boas, porque o mundo jaz no maligno. Mas o que a minha esposa diz é que nós devemos sempre semear aquilo que é bom. A Bíblia te ensina a fazer dessa forma, a semearmos, a praticarmos sempre aquilo que é bom, porque temos o fruto do Espírito em nós, porque somos filhos de Deus. Ah, mas bispo, eu estou cansado, eu estou cansada de receber palavras duras, eu estou cansada de sofrer por pessoas que dizem que me amam, mas na verdade aquilo que elas oferecem é ódio, é vingança, são palavras duras, agressões físicas às vezes, e eu não consigo lidar com essa situação. Como é que eu acho? Você tem que continuar a fazer o bem. Amém. Você tem que continuar a ser um exemplo de cristão, porque através do seu exemplo nós já lemos vários versículos onde mostra que a diferença do justo para o ímpio é justamente isso. O ímpio, ele retribui da mesma forma, com a mesma medida, mas o justo não. O justo segue aquele que é Cristo. Por isso nós somos cristãos, somos pequeno Cristo, somos discípulos de Cristo e agimos como ele agia. Jesus falava, olha, se tentarem te atingir de um lado da face, vira o outro. É difícil? É. Mas o que Jesus estava dizendo ali não era que você deveria sofrer, não. É que você deveria fazer sempre o bem. Ele não estava defendendo a agressão física. De forma alguma. Não é para uma esposa que de repente sofre, né, vive uma vida difícil. Isso não é aceitável diante de Deus. Aliás, Deus condena as agressões físicas. Exatamente. Né? Deus é totalmente contra. O que Jesus estava mostrando era justamente isso, que independente do que façam a nós, a nossa postura deve ser sempre de fazer o bem, não é? Sempre de fazer o bem, sempre de dar o troco de forma cristã, amando. E veja que interessante, meu bem, no versículo que está aqui em Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 31, diz assim, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E no versículo 36, depois em casa você lê com mais calma, fala sobre o amor ao próximo, Jesus termina dizendo assim, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Você está aqui sendo ensinado e educado para que você seja igual ao Pai.
igual a Deus, igual a Cristo, que semeou sempre o bem, porque você é nascido de uma semente incorruptível, porque você foi transformado e reconhece a obra perfeita que Cristo fez na sua vida. E nós entendemos dessa forma, meu bem, que quando nós somos cortados pela graça, cortados pela palavra, aquilo que nós frutificamos são bons frutos. Eu não posso dar lugar à minha carne, pelo contrário, temos que sacrificar, ou seja, crucificar a nossa carne diariamente, porque se nós dermos lugar à nossa carne vai querer se vingar, a nossa carne vai querer brigar, mas o que Jesus ensina é o contrário. E é isso que nós estamos passando para você. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Portanto, eu digo de novo, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Olha, o apóstolo Pedro, ele falou, e nós já lemos essa passagem em programas anteriores, que Jesus, ele foi o nosso modelo e disse que quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Não é? Quando ele falaram palavras tão terríveis a ele, falaram palavras que certamente como homem feriram a sua integridade, a sua moral, mas diz que ele não abria a boca. Sabe que em muitos momentos o que nós precisamos fazer é não abrir a boca. É verdade. Porque quanto mais abrimos a nossa boca, mais sujeitos a falarmos o que não devemos estamos, não é? Perfeito. Então, há muitos momentos em que você deve simplesmente se calar. Amém. Entregar ao Senhor a situação. Como meu esposo falou, a carne, ela quer gritar, mas o Espírito, ela quer se manifestar, mas o Espírito Santo, ele nos ensina que há momentos que nós precisamos calar. Amém. Aqui vai um bom conselho para as esposas e para os maridos também, né? Porque eu não posso jogar essa carga toda sobre as esposas. Amém. Os maridos também. Há momentos em que você deve se calar, mas não é um se calar para ficar amuado o dia inteiro, 2, 3, 4 dias. É um se calar para parar uma contenda. Exato. Não é? Para não gerar confusão. Esfriar a situação, para né? para que possa refletir a respeito da situação e buscar uma melhor solução para as situações. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios capítulo 4, versículo 26, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Por que ele fala irai-vos? Porque ele sabe que, naturalmente, quando uma situação vem, que mexe com a nossa carne, o ímpeto da carne é o quê? É se irar. Manifestar. Mas ele diz, mas não pequeis. Olha, coloca um freio aí nessa carne e não peque. Quando esse sentimento vier, você vai pará-lo e vai dominar a sua carne e vai ser misericordioso e vai ser misericordiosa. E mais, ele continua dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma com problemas, resolva as situações, exerça a sua misericórdia para resolver, peça perdão, peça desculpas. Às vezes um pedido de perdão simplesmente resolve uma situação toda. Amém. Enquanto que se a pessoa permanecer irada, ou seja, ela vai pecar, porque ela vai permanecer num sentimento carnal, a situação não vai se resolver e essa pessoa vai viver em águas agitadas, não vai usufruir das águas tranquilas e de descanso que o Senhor tem. Peça ajuda ao Espírito Santo e tenha a atitude correta também. Amém. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esta deve ser a nossa postura, esta deve ser a postura de um filho de Deus, de uma filha de Deus, não dá lugar ao diabo. E ele diz, olha, versículo 30 e 31, já estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, ele diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, glórias a Deus, o Espírito de Deus está em você e ninguém pode tirá-lo. E ele diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Guarde esta passagem no seu coração, na sua mente. Medite nesta passagem, Efésios 4, 26 em diante. Eu tenho a certeza de que fará muito bem a sua vida e você vai encontrar este caminho que você tanto deseja para uma vida abençoada. Amém? Glórias a Deus por essas palavras tão preciosas. Olha, chegamos ao fim do nosso programa. Gostaríamos de ficar ainda muito mais tempo aqui conversando com você. Eu tenho a certeza de que esta palavra fez bem à sua vida neste dia. Eu quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e à bispa Rosana, por mais uma vez nos permitirem, que estejamos aqui compartilhando a palavra do Senhor e, é claro, louvar a Deus pela sua vida. Você, ovelha do Senhor, Deus tem grandes propósitos para você. Amém. Deus tem pastos verdejantes e águas tranquilas e de descanso. Viva a palavra para que você chegue neste lugar. Amém? Graça e paz, que você tenha uma semana em perfeita vitória. Pratique diariamente tudo aquilo que você aprendeu neste dia. Amém? Graça e paz, uma boa semana, em nome de Jesus. Graça e paz.